levou o sangue de novilhos e de bodes, juntamente com água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro, e todo o povo dizendo: este é o sangue da aliança, agora preste atenção, que Deus ordenou que vocês obedeçam. Então, esta aliança foi estabelecida pelo próprio Deus. Este modelo de aliança instituída pelo sangue foi estabelecida pelo próprio Deus. Quando nós pensamos em sacrifício, logo nos vem à mente a ideia de termos de fazer algo que está além de nossas capacidades, ou a ideia de algum culto macabro, muitas vezes, né? De algo que está relacionado com o diabo. Enfim, a ideia do sofrimento, ela permeia nesta palavra sacrifício. Então, normalmente o que as pessoas fazem? Elas pensam assim: não, Deus sempre gostou de sacrifício, Deus sempre instituiu o sacrifício. Elas começam a fazer uma leitura de Deus que as leva muitas vezes a achar que eu vou agradar a Deus, ou eu vou conquistar Deus e ganhar algo dele a partir do momento que eu oferecer a ele um sacrifício. Então eu vou subir no mais alto monte, né? Me cansar, subir, pisar nas pedras, machucar, gelar com a língua lá, né? Arrastar, aí falar assim o quê? Deus olhar para mim e sentir pena de mim, porque nossa, olha o sacrifício que ele fez para poder chegar até mim, né? E as pessoas têm esse tipo de pensamento: eu vou carregar uma cruz daqui até tal local, porque aí eu vou estar mostrando para Deus: olha o sacrifício que eu fiz, olha o meu esforço, e Deus vai ter pena de mim. As pessoas associam que Deus gosta de sacrifício, e nós vamos perceber que não é isso. O sacrifício foi instituído por Deus, mas tinha um fim: apontar para Cristo, apontar para aquilo que Ele iria realizar em Cristo por nós pecadores. Não que Ele tenha prazer no nosso sofrimento. Se você então castigar o seu corpo, se bater, aí Deus vai ficar com dó, Deus vai ter pena de você, vai fazer algo por você. Não é essa a ideia. Mas ao longo da história do homem, o homem veio distorcendo isso, e o homem veio pensando que sacrificando o corpo vai agradar a Deus, e não é esse o conceito. Então vamos entender um pouco disso. Quando nós pensamos em sacrifício na visão do Antigo Testamento, nós nos lembramos sim dos carneiros, das novilhas, dos ovelhas, esses animais que foram imolados, né, e oferecidos a Deus. Mas nós precisamos entender que a palavra hebraica para sacrifício é a palavra korban. Ela significa aproximar-se. Essa palavra, ela é derivada da raiz, e aqui se eu pronunciá-la errada, porque eu não sei realmente a pronúncia certa dessa palavra, ela é derivada da raiz desta palavra que é, eu acho que sim, deve se pronunciar kareb, que significa aproximar. Portanto, o propósito do sacrifício é de você se aproximar de Deus, é você ganhar intimidade com o Senhor. Esse era o propósito do sacrifício quando era feito no Antigo Testamento. Quando uma pessoa buscava então se aproximar de Deus, ela tinha essa necessidade de oferecer um sacrifício. Por quê? Porque através desse sacrifício era feito a expiação, que do hebraico, né, é a palavra kippur, se é que é assim que se pronuncia, né? Esse verbo vem lá do substantivo, que significa resgatar por um substituto. Veja só, então, quando eu quero me aproximar, eu faço um sacrifício. A palavra sacrifício está falando disso, me aproximar, eu ofereço. Este sacrifício, ele tinha por trás o objetivo de fazer expiação. Então o que isso significa? Significa que aquele sacrifício me substituía diante de Deus. Isto é, o sangue daquele animal, ao ser derramado, servia para pagar o preço do meu pecado, para que eu pudesse me aproximar de Deus. Porque Deus é santo, santo, santo. Você não pode se aproximar de Deus em pecado. Você não pode se aproximar de Deus sem você estar de acordo
com aquilo que Ele, Deus, é e estabelece. Isso já nos mostra que a nossa adoração, ela não pode ser feita de qualquer forma. Não é do jeito que eu acho, é do jeito que Deus estabelece para nós. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus nos ordena a fazê-lo. Porque se você se apresentar a Deus do seu jeito, do jeito que você está trazendo para Deus fogo estranho, você precisa adorá-lo segundo aquilo que Ele te ensina, segundo aquilo que Ele passa a nós. Lembre-te, o Senhor, Ele não se agrada de sacrifícios, não, mas de corações quebrantados e contritos. O Senhor procura em nós homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Mas nós precisamos compreender essa verdade. Como eu disse, no Antigo Testamento o estudo era sombra, para nós entendermos também a nossa relação com Deus hoje. Para que nós possamos entender que eu preciso prestar a Deus um culto que é agradável, que é santo, que é segundo aquilo que Ele estabeleceu, e não segundo o que eu penso ou o que eu acho. Porque eu posso muitas vezes entender algo, mas o que eu estou fazendo fere ao próprio Deus. E às vezes as pessoas, na sua inocência, elas acreditam que vão chegar até Deus, por exemplo, por meio de santos que já morreram. Elas não fazem por mal, mas aquilo para Deus é abominação, é algo que Deus rejeita, é algo que Deus não aceita. Por quê? Porque aquilo contraria tudo que Ele ensinou. Então não é só uma questão, não, eu chego lá com o meu coração do jeito que eu... Não, é só uma questão de boa vontade. Não, nós precisamos adorar, ter o coração sincero, ter boa vontade, mas também precisamos compreender o que Deus ensina, para que nós não venhamos ferir a Deus, e aí nós sermos feridos. Porque Deus, Ele é santo e Ele é justo. Por isso é importante compreendermos. Então, quando uma pessoa ela buscava se aproximar de Deus, ela fazia o quê? Ela oferecia um sacrifício, por meio do qual então os seus pecados eram expiados. Aquele animal imolado a representava no altar, de forma que o pecado daquela pessoa estaria então sobre aquele animal, e aquele sangue simbolizava, naquele momento, que ela estava perdoada e podia entrar na presença de Deus. Nós estamos falando de algo que era temporário, que era só sombra, porque o verdadeiro sacrifício ainda estaria por vir, que é Cristo Jesus. Mas assim ela era purificada e ela era aceita por Deus, e podia se aproximar de Deus. Os sacrifícios na Bíblia, nós não vamos olhar hoje para isso, mas eles estão divididos em várias classes, tá? Existiam diversos tipos de sacrifícios. De particular significado, o da expiação, que era feito pelo pecado, para que dessa forma o teu pecado fosse retirado e a sua culpa. As mais importantes eram feitas no dia da expiação. Existia dentro do calendário judaico um dia especial, que era o dia da expiação, onde ia se fazer sacrifícios por todo o povo. Você poderia viver no seu momento, na sua história, e você, por exemplo, ter tido uma queda espiritualmente, você pecou, e você ia até o sacerdote e falar para o sacerdote: olha, sacerdote, eu pequei e tal, eu estou trazendo aqui um cordeiro para que o meu pecado possa ser expiado. Mas agora existia um dia que todo o povo de Israel se reunia, e esse era o dia chamado dia da expiação, onde todo o pecado de Israel deveria ser colocado diante de Deus. Nesse dia, e nesse único dia do ano, o sumo sacerdote então entrava no Santo dos Santos, ultrapassando o véu que separava então, vamos dizer assim, os homens da glória de Deus. Nesse dia
era permitido que o sumo sacerdote atravessasse o véu, e ele fazia amarrado com uma corda. E se ele não tivesse feito tudo certinho lá, espiado tudo direitinho, ele era fulminado ali dentro. Aí os homens só iam puxar a cordinha. Imagina você o quão sério é entrar na presença de Deus. Hoje nós vivemos na graça e muitas vezes nós perdemos essa relação de santidade e seriedade de Deus. Quando nós lemos a carta do apóstolo Pedro, e você vai lá em 1 Pedro, você vai ler depois, você vai ver que lá em 1 Pedro 1,17, se não me falha aqui a memória, o apóstolo escreve o seguinte, né? Para nós, ele fala, para nós que já estamos na graça, aquele a quem vocês chamam de Pai, ele diz assim: lembre-se que ele é justo juiz. Portanto, ele diz para nós: portai-vos diante dele com temor. Nós não podemos achar que porque nós estamos no tempo da graça, de que Deus não olha para nós com seriedade. E aí nós entramos na presença de Cristo ou de Deus de qualquer forma. Não podemos. Hoje você não vai ter uma cordinha amarrada em você. Você não vai ser fulminado dessa forma, porque você está vivendo nesse período em Cristo. Mas você não pode perder o conceito de quem verdadeiramente é Deus, e de que você precisa se portar diante dele com temor, porque ele não te julga agora, mas vai chegar o dia em que você estará frente a frente com ele. E diz a palavra do Senhor que nós prestaremos conta de todas as nossas palavras e ações. Então nós não podemos perder de vista que Deus é santo, santo, santo. E nesse dia então, esse sumo sacerdote entrava neste lugar, depois de ter feito uma série de sacrifícios. Eu vou mostrar isso depois para vocês um pouquinho mais com calma. Mas o que a gente via ali é que havia um derramamento de sangue, sacrifício, que assim Deus havia estabelecido para que pudesse chegar até a presença dele. Segundo muitos estudiosos da Bíblia, Deus foi o primeiro a sacrificar para dar o modelo aos homens. E isso você vai encontrar em Gênesis capítulo 3, no verso 21. Lá em Gênesis 3, 21 está escrito assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O que acontece? Adão e Eva haviam pecado. Então nós estamos vendo aí, após a queda do ser humano, Adão e Eva pecaram, se rebelaram em relação àquilo que Deus lhes havia dito, decidiram ser senhores de suas próprias vidas, tomaram o rumo das suas vidas e acabaram por pecar. E quando Deus os encontra neste estado agora pecaminoso, estado aquele que fez com que todos nós também nos encontrássemos, porque nós nascemos de Adão, somos sementes, de Adão, e assim já nascemos como Adão e Eva em pecado. Deus, vendo eles, diz o quê? Que Deus fez roupas de pele, o que já sugere, e os teólogos então assim o fazem, de que Deus sacrificou ali um animal. A pele foi dada para que eles pudessem vestir, mas o sangue ali já derramado, para que eles não fossem aniquilados naquele momento. Assim como Deus havia estabelecido para Moisés, mostrando que através do derramamento de sangue haveria perdão de pecado. Deus estava já iniciando ao ser humano então um processo de ensino aqui, como eles poderiam ser remidos. E é interessante você pensar, porque nós estamos falando de Gênesis, nós estamos falando do primeiro casal da humanidade que experimenta isso. E o que acontece? Quando você vai ler logo depois, você vai perceber que Abel, Caim, tem a história deles toda, mas que eles já estão oferecendo também sacrifícios no altar. Você vai perceber em escritos, não escritos, não estou nem falando de escritos do povo de Israel, mas escritos de povos pagãos já também a ideia do sacrifício.
Por quê? Porque essa ideia já vem lá do princípio, do primeiro casal, que já aprenderam ali com Deus a questão do sacrifício, e isso começa a se propagar por toda a raça humana. Como eu disse, mas sem uma compreensão correta do que era o sacrifício que Deus estava querendo. E eles então começam a fazer sacrifícios dos mais diversos tipos, com as mais diversas causas. Oferece sacrifício para poder tentar comprar, vamos dizer assim, o favor de Deus. E não é essa ideia que Deus tinha como sacrifício. Em Gênesis 22, versículo 13, nós vemos o seguinte: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Agora nós entramos numa nova história e nós estamos vendo novamente o sacrifício presente. Então, era já costume, como eu disse, do povo fazer sacrifícios ao Senhor. E Deus, nessa história, sem a gente delongar nela toda, Deus havia pedido para Abraão oferecer o seu filho Isaque como sacrifício. Imagina o que passou, né, na mente, no coração de Abraão. Mas Abraão ouve Deus e vai. Chama Isaque, seus servos, e aqueles homens estavam levando a lenha, Abraão lá com o cutelo, até que chega num determinado momento, determinado local, aonde ele ia subir, né, para fazer o sacrifício. Aí ele pede para que os servos ficassem ali, e agora ele ia subir sozinho com Isaque. Aí Isaque percebe, naquele momento, que está faltando aqui o principal, o cordeirinho, para o sacrifício. Aí ele vira para o pai e diz: pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, né? Mas cadê o cordeiro? Abraão diz: o Senhor proverá. Mas Abraão sabia que Deus havia pedido dele o seu filho. E aí ele vira para os seus servos, veja que coisa, ele pensou: eu vou subir até lá, vou sacrificar meu filho. E aí diz para os servos: aguarde aqui, porque eu vou retornar com meu filho. Nós retornaremos, ele diz. Ele tinha fé de que alguma coisa Deus ia fazer, até mesmo se fosse necessário ressuscitar o filho dele. E ele sobe, coloca o filho sobre o altar, o amarra, e então ele levanta o cutelo para fazer o sacrifício do filho, crente que Deus iria dar a ele a vida novamente. A palavra de Deus nos mostra isso. Mas quando ele está ali, então ele ouve a voz, né, do anjo que diz para ele, e aí ele ergue os olhos, e é o texto que a gente vê, e ele vê um carneiro preso, e aí Deus fala para ele: sacrifica esse carneiro no lugar de Isaque, o teu filho. Deus estava fazendo um teste com Abraão, é verdade, mas Deus, mais do que isso, Deus estava ensinando novamente que Ele iria prover um cordeiro para a nossa salvação, que Ele iria prover aquele que seria sacrificado de uma vez para todos sempre por nós pecadores. Então o sacrifício que era oferecido como meio para se aproximar de Deus e fazer a expiação dos nossos pecados, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 21, do verso 1 a 9, Moisés determinou que no caso, por exemplo, de um assassinato sem solução, os anciões da cidade deveriam declarar a inocência da pessoa, uma vez que aquele assassinato não tinha solução, e oferecer um sacrifício em lugar do assassino. Então o sacrifício removia a culpa daquele que havia cometido tal erro, e assim ele poderia voltar a se relacionar com Deus. Nós podemos ver, por exemplo, por meio também dessas passagens, que essa substituição sacrificial, ela foi criada pelo próprio Deus. Era por meio do sacrifício do sangue derramado que era feita a expiação, e o pecador era aceito por Deus. Então aquele animal substituía o pecador. Jesus fez isso por nós na cruz. Jesus nos substituiu. Nós deveríamos ter morrido na cruz, nós deveríamos ter pago o preço das nossas iniquidades, mas Jesus foi este cordeiro. Assim disse o próprio João, não é? O Batista, ele afirmou: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo. Veja só Levítico capítulo 17, versículo 11. Está escrito assim: pois a vida da carne está no sangue. Deus está dizendo, e eu o dei a vocês, para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Veja bem, Deus disse: eu o dei a vocês. Foi o meio que eu criei, foi o meio que eu fiz para que vocês pudessem obter perdão, salvação, através do derramamento do sangue. E assim a gente precisa pensar no sistema sacrificial, nesse modelo que foi dado por Deus, que foi instituído por Deus. Então não tem nada a ver quando a gente fala de sacrifício que Deus espera, com aquele tipo de sacrifício que muitos pregadores e pastores por aí afora exigem das pessoas. Não tem nada a ver. O Novo Testamento, ele também reconhece a verdade que foi o próprio Deus que instituiu este modelo sacrificial para que nós pudéssemos ser remidos dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. 1 João capítulo 4, no verso 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então isto é, Ele foi o Cordeiro que foi imolado e assim então expiou os nossos pecados. Nós fomos libertos, nós fomos justificados, nós fomos perdoados, nós somos resgatados. Tudo foi feito através do sacrifício de Cristo naquela cruz. João agora está afirmando também esta verdade, porque Deus assim fez.